Olá! Contratar com o poder público é um assunto que sempre gera muitas dúvidas, né? É um processo cheio de detalhes. E, recentemente, as regras desse jogo ficaram bem mais sérias. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nas novas leis sobre crimes e licitações. A grande novidade? Agora eles estão no Código Penal e com penas bem mais pesadas. Vamos juntos entender o que mudou e por que isso é tão importante. Para começar, vamos dar um passo atrás e fazer uma pergunta que é a base de tudo. Por que esse processo de contratação pública é tão cheio de normas de formalidades? A resposta para essa pergunta ajuda a gente a entender o porquê de existir todo um capítulo de crimes só para isso. Então, toda essa complexidade se sustenta em três pilares fundamentais. O primeiro é a isonomia. Pensa numa balança, sabe? É garantir que a disputa seja justa, com as mesmas oportunidades para todo mundo. O segundo é a impessoalidade, que serve para que a escolha seja técnica baseada na melhor proposta, e não porque alguém é amigo de alguém. E, por fim, a proteção do interesse público, que é como um escudo para o nosso dinheiro, garantindo que ele seja usado da melhor forma possível. Para a gente entender bem esse cenário, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar do coração da licitação. Depois, vamos ver a nova lei do jogo e como ela mudou tudo. Na sequência, a gente analisa os principais crimes, desde aqueles que atacam a competição logo de cara até as fraudes que acontecem depois. E para fechar, a gente vê as consequências práticas de tudo isso. Certo. Vamos começar pelo começo. Nosso primeiro ponto, o coração da licitação. Por que existe tanta regra nesse processo? A resposta, como a gente viu, está nos princípios que guiam tudo. No fundo, a licitação é o jeito que o governo tem para escolher a melhor proposta para um contrato. E olha, melhor aqui não quer dizer só um menor preço, viu? Significa garantir um processo transparente, aberto, onde qualquer empresa que cumpra os requisitos possa competir de igual para igual. Muito bem, agora que a gente já entendeu a base, vamos para o nosso segundo ponto, a nova lei do jogo. É aqui que a gente vai entender a mudança fundamental que a nova legislação trouxe. E aqui está a grande virada de chave. Antes, os crimes de licitação ficavam meio que escondidos dentro da lei específica sobre o assunto. Agora não. Eles foram movidos para dentro do Código Penal. Na prática, isso eleva o patamar da gravidade dessas condutas. A coisa ficou bem mais séria. E as penas, claro, ficaram muito mais duras. E essa mudança nos leva a um conceito jurídico com um nome um pouco complicado, mas que é fácil de entender: a continuidade típico-normativa. Basicamente, o que isso quer dizer? Que as fraudes em licitação não deixaram de ser crime. Elas só mudaram de endereço dentro da lei. A punição continua valendo, só que agora o novo endereço tem regras mais rígidas. Bom, entendida essa grande mudança, vamos entrar nos crimes propriamente ditos. Nosso terceiro ponto, atacando a competição. Aqui a gente vai falar sobre aquelas condutas que tentam melar o jogo antes mesmo de ele começar de verdade. A gente pode ver aqui duas formas principais de atacar a competição pela raiz. A primeira é a contratação direta e legal. É o ato de simplesmente ignorar a licitação, contratar por fora quando a lei exigia a competição. A segunda é a frustração do caráter competitivo. Nesse caso, a licitação até acontece no papel, mas é tudo carta marcada, um jogo de cena para não ter competição de verdade. E aqui tem um detalhe muito importante, um ponto de atenção, especialmente na contratação direta e legal. Os tribunais superiores, como o STJ, têm um entendimento claro. Não basta só a contratação ser ilegal. Para que exista o crime, é preciso provar duas coisas. Primeiro, a intenção específica de causar um prejuízo. E segundo, que esse dano financeiro aos cofres públicos realmente aconteceu. Agora, olha só a diferença para o outro crime, o de frustrar a competição. Aqui, a história é outra. Ele é o que o direito chama de crime formal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o crime já acontece no momento em que a competitividade é quebrada. Ponto. Não precisa nem provar que o governo perdeu dinheiro. O simples fato de fraudar a competição, de ferir o princípio da isonomia, já consuma o crime. Ok? Saindo desses ataques mais iniciais, a gente chega no nosso quarto ponto, fraudes e vantagens indevidas. Aqui, o problema acontece com a licitação já rolando ou, o que é muito comum, durante a execução do contrato que já foi assinado. Nessa tabela, a gente vê que os problemas podem variar bastante. Vai desde o servidor público que usa o cargo para patrocinar um interesse particular, um apadrinhamento, até fraudes bem diretas. Por exemplo, modificar um contrato no meio do caminho para beneficiar a empresa, ou a clássica fraude de entregar um produto muito inferior àquele que foi contratado e pago.
E essa fraude na execução do contrato pode aparecer de várias formas. Pode ser entregando uma quantidade menor do que foi combinado, pode ser fornecendo produtos falsificados ou vencidos, pode ser também substituindo uma marca boa por uma inferior, ou até mesmo alterando a composição de um material, a essência do que foi contratado. Tudo bem, já vimos quais são os crimes. Mas e aí, o que acontece na prática com quem os comete? É o que a gente vai ver agora no nosso último ponto, as consequências e as regras gerais que valem para todos eles. Fiquem atentos a 3 regras que são cruciais aqui. Primeira, a ação penal é pública incondicionada. Isso significa que o Ministério Público tem o dever de agir sempre que souber do crime. Segunda, a pena de prisão vem sempre junto com uma multa. Não é uma coisa ou outra, são as duas. E terceira, que talvez seja uma das mais impactantes, para o condenado ter direito à progressão de regime, ele precisa devolver todo o dinheiro desviado, tem que reparar o dano. E por falar em multa, a nova lei trouxe uma inovação bem importante. Ela estabelece que o valor da multa não pode, de jeito nenhum, ser menor que 2% do valor do contrato que foi alvo da fraude. E por que isso é tão relevante? Porque essa regra aqui é um piso, um valor mínimo para punição financeira, e amarra esse valor ao tamanho do contrato. Na prática, isso garante que a pena vai ser sempre significativa, acabando com aquelas multas simbólicas em caso de fraudes de milhões. E todo esse novo cenário, mais duro, mais rigoroso, nos deixa com uma reflexão final, né? Com os crimes agora, no Código Penal, com penas mais altas e regras de punição mais claras, será que a gente vai finalmente ver uma diminuição real da corrupção nas contratações públicas? Bom, essa é uma pergunta que só a aplicação efetiva da lei e o tempo vão poder responder.